7h16, 27 graus, 3 décimos é a temperatura. Você está no Operação Conjunta aqui pela Rádio Independente, FM 91.7. Também pela internet, através do Facebook. E ainda pode participar do programa através do WhatsApp. Quero mandar um abraço aqui para Marlene Pereira, sucesso à Rádio Independente, dando boa noite. O Paulo Locatelli também participando já do nosso programa, Operação Conjunta, e que já estamos com o nosso entrevistado, Márcio. Verdade, também um abraço desde já para o Ari Cap, lá do Recife, sempre participando. Sempre ligado. E ele, sabendo da participação do Sargento Oliveira, do Corpo de Bombeiros, já encaminhou uma pergunta que a gente faz na sequência da programação para também esclarecer a dúvida do nosso glorioso Ari Cap. Pois então, está conosco o Sargento Leandro Madeira de Oliveira, sargento do Corpo de Bombeiros aqui de Lajeado. Sargento Oliveira, satisfação em tê-lo conosco, boa noite. Boa noite, é uma satisfação para mim também. Finalmente conhecer os estúdios da Independente, né, uma rádio local aqui que a gente sabe que se expande por todo o nosso vale, com certeza. E que, pelo que a gente percebe, sempre colaborando nas ações públicas, né? Ajudando a promover o bem-estar, não apenas social, de todos, né? Perfeito. Bom, sargento, entre os assuntos que a gente vai debater na noite de hoje, muito comum noticiarmos também isso por aqui, a questão da manobra de Heimlich, e os senhores são expert nisto, atendem muitas pessoas que passam por esta questão de engasgamento, não sei se esse é o termo certo, mas a obstrução das vias aéreas, né? Até rapidamente para contextualizar, acabei dando uma pesquisada e a manobra de Heimlich, ela é proveniente do médico americano Henry Heimlich, que deu seu nome a esta famosa técnica de primeiros socorros. A manobra, inventada em 1974, não é tão velha assim. E também conhecida como compressão abdominal, consiste em se colocar atrás da vítima de um sufocamento e provocar a expulsão do que está obstruindo a via aérea ao fazer uma forte pressão com as mãos na boca do estômago da pessoa. O seu Henry Heimlich, ele já é falecido, morreu aos 96 anos em dezembro de 2016. Então, uma rápida contextualização. É por aí, sargento? Com certeza, com certeza. A questão é sufocação ou engasgamento, né? Que acontece em crianças e adultos e que nós prestamos total apoio à questão de expandir este conhecimento a toda a comunidade, que é uma situação, obviamente, que faz parte do treinamento do homem do combate ao fogo e resgate, né, do Corpo de Bombeiro Militar do Rio Grande do Sul, assim como de todo o Brasil e todo o mundo, mas é uma situação que cada vez ela se torna mais popular, né? A manobra de Heimlich é uma coisa tão fácil e tão acessível às pessoas que o importante é questões como as que vocês estão fazendo aqui, torná-las populares, né? O bombeiro ele vai ao local, mas, no entanto, aquele atendimento por telefone é o decisivo. Então, o nosso conhecimento bate em poder traduzir isso por telefone para quem está sofrendo, né? Quando não ocorre de o pessoal entrar dentro do quartel com seus carros particulares, né? Às vezes as mães estão desnorteadas ou os pais estão desnorteados ali. Situações que criam vínculos posteriores, que as pessoas ficam gratas com quem salva os seus filhos, não apenas um bombeiro, mas um vizinho que esteja próximo ali, né? Nós já tivemos situações que as pessoas pensam, poxa, mas um médico já precisou de vocês? Sim, um médico já precisou da gente, né? Ele entrou com o carro dele, a esposa segurando o bebê. Porque uma coisa é você fazer no dia a dia nos outros, né? Mas tem aquela situação para a qual nós dificilmente nos preparamos, que isso pode acontecer comigo, que é o que o bombeiro faz durante toda a carreira. Ele primeiro faz um curso, depois ele treina, depois ele vai para a prática. E, felizmente, né, nós
praticamos muito isso e fazemos com que dê certo no máximo possível. E isso é importante também a gente relatar, porque a tranquilidade que o bombeiro, policial militar, passa para a pessoa, para o pai ou para a mãe, ele tem que estar muito tranquilo, porque com certeza um pai ou uma mãe, a hora que ligou para o bombeiro ou entrou lá, como o senhor disse, com o carro particular no corpo, ajuda, né? Me ajuda Exatamente. a salvar meu filho. Ele tem que estar muito tranquilo e realmente tem que saber o que está fazendo. Né? Nós temos diversas situações com militares no Corpo de Bombeiros Militar em Lajeado hoje, que nós até dizemos, esses são verdadeiros profissionais do telefone. Porque se você for pela máxima de que quem salva uma vida salva o mundo, nós temos militares ali que já salvaram o mundo pelo menos 4 ou 5 vezes. Né? São homens e mulheres experientes, trabalhando no dia a dia, que devido à exaustiva repetição dos exercícios, como tu disseste, eles estão, digamos, entre aspas, com a frieza necessária para poder apoiar a comunidade numa hora dessas. Então, quando o bombeiro militar ele age, a primeira preocupação é, para eu agir, o meu foco é a criança ou é o adulto, né? E dessa forma fazer o melhor possível por eles. E os pais, nós sabemos que estão nervosos, não tem o que você fazer para acalmar uma mãe nesse momento. Bom, sargento, realmente é mais comum a necessidade da aplicação desta manobra em crianças, né? Acontece uma situação bem inusitada, né? Com crianças, ela é, no Brasil, a terceira causa de mortes para crianças, né? Quem sofre muito com isso são os recém-nascidos. Estão com o aparelho respiratório, né? E o esôfago ainda em formação, são muito novinhos. Os pais, numa certa inexperiência, porque é o primeiro filho, não por culpa deles, mas quem já teve um filho, quem tem um filho, sabe a preocupação que é você há 3 dias ter saído do hospital e não saber se seu filho está respirando realmente. Foi o caso que aconteceu agora, foi essa semana? Foi essa semana, Foi, né? com a soldado Vanderlei, uma ótima profissional. Foi um bebê de 3 dias. Né? Exatamente. Os RN, como nós chamamos, né, os recém-nascidos, são mais propensos a isso, por uma questão de eles estarem se adaptando, né? E como a gente sabe, é uma questão de esôfago, traqueia, né? O simples fato de você estar bebendo água ou leite da mãe e ele entrar no lugar errado. Né? A manobra para uma criança é uma, para um adulto é outra, né? E o que é importante é o militar, a pessoa que está ali no telefone, manter a calma e saber passar para a mãe, porque não é como uma videochamada, né? Você está só no telefone, só o áudio, e dizer para ela, olha, a senhora precisa fazer um V com a mão, botar o rostinho da criança entre esse V, virada de barriga para baixo, em cima do seu braço, e a senhora não vai dar tapas, a senhora vai fazer pressões, né, para que a criança desengasgue. Faça isso 5 vezes, com a cabecinha um pouco mais baixa do que a barriga, sobre a perna, né, aquele ângulo. Então, nessa situação, a mãe já vai se acalmando, o pai já está por perto, já vai ouvindo também. E geralmente a coisa que é mais impressionante na carreira, e a gente sempre se recorda a cada uma que acontece, com certeza essa nossa última militar nunca vai poder esquecer, não é a primeira vez que ela faz, mas é a mais recente. É quando você está falando com a mãe está aplicando aquilo que você está falando, e ao fundo você escuta o bebê chorando. Nossa, o bebê chorou, você ganhou o dia, né? Numa forma bem... Eu diria até, bom, pode juntar tuas coisas e ir para casa, que hoje tu já fez o teu trabalho. Mas a gente sabe que isso, infelizmente, pode voltar a ocorrer, como já aconteceu 2 vezes, 3 vezes num dia, né? E nós estamos lá preparados e treinando sempre para isso. E na região a gente acompanha as ocorrências, né? A gente fala da editoria de polícia, chega para a gente essas situações. E a gente tem acompanhado bastante ocorrências com relação a isso nas últimas semanas, nos últimos meses, né? Sim. É uma coisa muito importante, né? A nossa, digamos assim, a nossa origem, que é na Brigada Militar, eu pude por muito tempo acompanhar. Agora há pouco nós falávamos do salva-vidas, né? E é muito comum ter salva-vidas na Brigada Militar, por exemplo.
são homens, não apenas eles, né? Mas que são preparados também para isso. Todos eles recebem o treinamento, né? A manobra de Heinrich é uma coisa que, eu diria assim, ela está no topo, no auge do treinamento. É a primeira coisa que o camarada vai aprender. Depois ele aprende outras situações. RCP, reanimação das pessoas afogadas. Mas o bebê, a criança e o adulto também, né? Então sempre, uma coisa que eu estava vendo agora há pouco, a nossa prioridade sempre é a vida, depois o patrimônio. Aqui eu não preciso nem me preocupar com o patrimônio, porque vidas não têm preços, né? Vida só tem valores. Então nós lutamos por cada vida, por cada valor que representa para uma família. O senhor explicava há pouco, sargento, a questão da criança, a forma de fazer. No adulto, então, a pessoa adulta é diferente. É possível explicar um pouco como proceder com o adulto? O adulto, a gente vai por trás da pessoa que está engasgando. Geralmente isso acontece muito. É uma coisa muito simples de demonstrar. Quem assiste filmes. Você assiste um filme, certamente já apareceu alguma vez na vida uma situação como essa, que a pessoa engole um caroço ou alguma coisa que obstruiu, um chiclete, né? E aí a pessoa vai por trás dela, junta as mãos, faz tipo um carocinho de caju com a mão, né? Fica, e coloca por baixo do estômago, no que a gente chama na boca do estômago, né? Seria um pouco abaixo do osso externo, sendo um pouco mais exato. E aí a pessoa vai fazer a manobra que a gente chama de J, né? Que é puxar de cima, fazer um J para baixo e retornando na direção do esôfago às vias aéreas, né? Então é uma manobra muito simples. Você juntou as mãos, fechou o punho, deixou aquele carocinho de caju que eu falo, colocou embaixo da boca do estômago, dá uma girada na forma de um J para cima e aquilo ali vai fazer com que alguma coisa saia, que desobstrua a via aérea. Vontade. Vai com vontade. Tem que no ser adulto. forte. Pode não ir com vontade. Isso. Pensar, eu vou machucar, não. Faz Não, firme, não. né? Não é a questão de você fazer força contra você. É mais a questão de técnica mesmo. Você vai colocar a mão e só em você fazer o giro do punho na forma da letra J, só fazer isso aqui, né? Você já vai com certeza fazer. Faz 3, 4, 5 vezes, né? Dá aquela puxada. Como em filmes eles fazem, a pessoa acaba realmente colocando para fora. Aqui Não esquecendo, né, o detalhe maior, se você estiver acompanhado, mesmo que você esteja fazendo aquela manobra, lembre de ligar para o SAMU ou para os bombeiros. Sempre é importante, né? Deu certo, está tudo bem agora. Não. Liga porque é importante. Até voltando à questão de crianças, mesmo quando são atendidas na porta do quartel, como a gente diz, ali na porta do Corpo de Bombeiros, nós fazemos questão de acompanhar os pais até a UPA ou até o Bruno Born, no nosso caso, né? Que é para que eles tenham um atendimento e uma certeza médica de que está tudo bem com a criança. Porque nem sempre é uma coisa só, nem sempre é um caroço só, né? E criança, principalmente, bebê é leite e criança é aquela coisa. Qualquer coisa que ela achar no chão, uma tampinha, uma rodinha do carrinho, né? Ela vai botar na boca e aí pode engasgamento com moeda, com rodinha de carro. Isso acontece, é muito comum. Até a cabecinha de bonequinha, né? Os pais têm que se atentar muito àquela questão de o brinquedo é de 0 a 3 anos. Não é à toa que é de 0 a 3 anos. É porque até os 3 anos a criança está botando qualquer coisa na boca. E mesmo assim, depois dos 3 anos, ainda tem riscos. Então, a criança brincando, sempre é bom ter a supervisão de um adulto. Até, por vezes, até dormindo, né, sargento? A criança pode ocorrer? Pode. A criança, geralmente, os pais usam a babá eletrônica ou a criança até uma certa idade dorme ao lado do casal, né? Sempre como supervisão, porque mães estão sempre com aquela coisa de a minha cria tem que estar protegida, ela não consegue desligar. É uma coisa muito bonita da gente reparar em mulheres que têm os seus filhos, né? Elas não conseguem desligar por uns 3 a 5 anos aí, as crianças são prioridades na vida dela. E elas estão sempre de olho. Até uma certa respiração diferente, a gente nota que mulheres sabem, né, uma questão hormonal, de mãe, ela sabe ver ali que alguma coisa não está certa com a criança.
ela sabe que vai levantar, vai pegar a criança e vai ver o que está acontecendo. Até o fato da criança ter uma apneia, parar de respirar, de repente, a mãe se preocupa e acorda, levanta, vai lá olhar a criança. E a satisfação, a gente, como eu tinha falado no início, a satisfação deve ser muito grande por parte do bombeiro, do policial militar, né, em geral, certeza, que aplica e deu tudo certo, graças a Deus, né? E também eu penso pelo lado do pai ou da mãe, pela aquela coisa de salvou a vida do meu filho, né? Aí, inclusive, tem os ouvintes aqui, o pessoal participando, o Álvaro Roche, Heróis da Pátria, Obrigado. passando para os bombeiros, né? O Heróis da Pátria, parabéns, a Ana Tolfo também dando boa noite, o pessoal participando, querendo manifestar esse sentimento de gratidão, que seria, mesmo que não tenha acontecido, mas a gente sabe que em uma hora dessa a gente pode precisar e a gente sabe que está bem equipado, bem servido, né? Sim, hoje o Corpo de Bombeiros Militar em Lajeado está muito bem equipado, né? Nós estamos com uma sede que está com um ano, vai completar 2 anos agora em fevereiro, se eu não me engano. E equipamentos também nós estamos muito bem mesmo, né? Nós temos hoje 3 caminhões, uma escada, uma viatura resgate, que é uma situação importante até da gente colocar aqui. Viaturas de resgate não são ambulâncias, né? Nós dividimos muito bem esse trato com o SAMU, por exemplo, e com o Serviço de Emergência Municipal, né? O bombeiro ele não faz a parte clínica. Se é uma situação que não exige, por exemplo, um desencarceramento, como nós chamamos, um motorista de caminhão que ficou preso e precisa cortar o caminhão para poder retirar o caminhão dele, né? Nesse momento é SAMU. Precisou cortar, usar mais risco, uma operação mais delicada, mais braçal, é conosco. E aí nós temos então a viatura resgate, que em situações de apoio, como já aconteceu, um acidente que tem 4, 5 vítimas, a SAMU é apenas 1 ou 2 ambulâncias, né? E aí numa operação conjunta, com autorização do médico do SAMU, que é um pessoal muito hábil ali, diz, não, olha bombeiro, pode levar e o meu auxiliar vai com vocês. E aí a gente então faz aquela situação de levar até o Hospital Bruno Bora ou até a UPA, se necessário. Bom, sargento, ainda voltando à questão da obstrução das vias aéreas. Bom, estou numa situação, parou de respirar. Quanto tempo eu tenho? Eu diria que o senhor não tem tempo. Porque é muito importante você estar sempre com essa visão em cima, como nós estamos falando de criança, né? Bebês ou criança. Por quê? Porque você pode ser causado uma hipóxia, que é falta de oxigenação no cérebro, né? São situações que podem causar diversos problemas na criança, no desenvolvimento cognitivo dela, no desenvolvimento geral, né? Coordenação motora. Então, o cérebro é muito importante, por isso que tudo no corpo da gente para antes de parar a circulação no cérebro. Então, se você tem essa situação de engasgamento ou sufocação que justamente impede a absorção de ar, de oxigênio, você automaticamente está cortando a oxigenação no corpo. Cortando no corpo, corta o cérebro, né? E é muito importante. Eu diria que você não tem um tempo, né? Meu filho parou de respirar aqui. Se mãe ou pai estão juntos ali, tem condições de um ir com a criança falando ao telefone, o outro dirigindo com calma, tudo bem. Se precisar só pelo telefone, pai, pega o telefone, põe na viva voz, deixa a mãe escutar também. Às vezes a mãe, ela, de tão preocupada, ela se exacerba, ela fica incontrolável. Ela quer fazer, mas ela não sabe o que fazer. E muitas vezes acontece da pessoa ter uma audição seletiva. Não, eu só quero que minha filha esteja bem, só quero que minha filha esteja bem. Tá, mãe, me escuta. E aí o militar que está ali no telefone vai falar com ela calmamente, pedindo para ela se acalmar. O pai geralmente se pronuncia também, a gente informa, olha, batendo novamente naquela tecla. Pai, junta a sua mão, faz aquela mão do Star Trek, faz o Vzinho, coloca o queixinho, a cabecinha da criança entre esse Vzinho, virada de cabeça para baixo, sobre a sua perna, né? A mão lá em cima do joelho, com essa angulação de em torno de 10 graus, mais ou menos, mas só uma angulação para a criança poder expelir o que tiver no sistema respiratório ali, né? Pulsa,
nas costinhas da criança. No recém-nascido é só... O ideal da manobra de Heimlich é a partir de 1 ano de idade. Mas por quê? Porque aí você já inclui os tapas. Então, com mais de 1 ano já pode dar mais de tapinhas. 1 ano, são tapinhas, né? Fracos, é claro. Não vai espancar, né? Não vai espancar. Né? Mas você vai fazer com tapinhas. E o recém-nascido é sempre a pressão. Né? Com a pressão, com a simples pressão, você já faz ela dar uma regurgitada, digamos assim, e ela volta geralmente a respirar. Como eu disse, é aquele maravilhoso som do choro. Perfeito. Bom, é uma manobra realmente simples, como o senhor mesmo comentou, mas assim como outras, por vezes, e eu acho que bastante desconhecida ainda, e as pessoas não estão preparadas para executar. Talvez seria até interessante, penso eu, isso entrar até num currículo escolar, alguma coisa nesse sentido, estas e outras manobras que poderiam salvar vidas. Me ocorreu uma situação agora que minha esposa trabalha com a educação e o Corpo de Bombeiro Militar do Rio Grande do Sul, né, através da Academia de Bombeiros em Porto Alegre, ministrou um curso online para profissionais da educação estadual do Rio Grande do Sul. Se eu não me engano, eu acompanhei a live com a minha esposa em casa, teve em torno de 5.000 professores numa tarde, acho que era das 6 às 7 ou das 7 às 8. Foi uma coisa assim que para nós, né, é muito numeroso e com certeza para quem ministrou essa palestra, essa instrução, foi gratificante. Você saber que a pessoa que mais está junto à criança ou adolescente está sendo treinada para aquela situação. E não se trata apenas de uma situação de para que eu vou querer saber isso? O seu aluno é importante, o seu filho é importante, o seu vizinho é importante. A partir do momento que você salvar uma pessoa na sua vizinhança, você vira referência. Todo bombeiro, né, quem é vizinho de bombeiro sabe. Tu chegar na rua dele e perguntar onde é que mora o bombeiro, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Eu tive meu vizinho lá que se tornou um grande amigo por causa dessa situação. Ele sabia que eu era bombeiro porque eu passava fardado quando eu ia pro trabalho. E o dia que a nenê deles, recém-nascida, tinha 5 dias, passou mal. Eu olhei, um cara batendo no meu portão lá na frente, bombeiro, bombeiro, bombeiro. A gente corre lá e vai ajudar. Você acaba se tornando uma referência, né? E a questão da segurança pública em apoio à educação, nesse sentido que você falou, eu achei muito importante, acho muito importante. Não é nada além do seu currículo. São 2 horas ou 3 horas de instrução que você vai ter ali com bombeiros profissionais, pessoas capacitadas, que vão te ajudar a ser um cidadão melhor, uma pessoa melhor, uma professora melhor, que só tem a contribuir. Mas eu não ganho nada para isso. Ganha, você teve o prazer de salvar uma vida. Né? Isso que seria o ganho maior. Com certeza, com certeza. Você pode salvar uma pessoa totalmente desconhecida, como é o meu caso. Mas aquilo ali você vai lembrar o resto da vida. Você tem a satisfação de dizer, eu vim ao mundo e eu já fiz alguma coisa útil. É muito bacana. E lembrando que durante a manobra, por exemplo, a pessoa ligou, está sendo atendida pelo bombeiro por telefone, a senhora faz assim e tal. Nesse meio tempo, uma viatura está deslocando para até o endereço, né? Correto. Por isso que é importante aquela questão de manter a calma. As pessoas não entendem, às vezes ela liga e diz, e vocês não vão mandar ninguém. Calma, eu vou mandar alguém, eu já estou, porque você primeiro aciona o pessoal que está em alguma coisa, em alguma atividade dentro do quartel. Né? Como nós dizemos, nós somos aquartelados, nós ficamos esperando acontecer alguma coisa. Nossa maior alegria no serviço é quando a gente não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada, exatamente. Certo? Porque se eu tiver que sair, alguém está precisando realmente, né? A gente não desloca um caminhão e 4 homens à toa. Nós deslocamos sempre em função da comunidade, em função do cidadão. Quando você sai e faz o serviço bem feito, não existe pagamento para isso. E o telefone, sargento? O telefone é nacional, né? 193, Bombeiros do Rio Grande do Sul,
também usam o 193. Para a nossa comunidade aqui, basta ligar, dependendo da situação do que ocorre. Nós temos também um WhatsApp, mas esse só é fornecido ponto a ponto, quando a pessoa faz a ligação, se precisar de alguma coisa. Aqui comentário de um ouvinte. Pois esta técnica deveria ser feita no pré-natal, onde o casal está junto e, se aprenderem, podem salvar o próprio filho ou vizinho. É a participação do Ari Cap, lá do Recife, sargento. Ari, prazer, obrigado pela pergunta e pela sua explanação. Eu te digo, eu tenho uma menina de 2 anos e 9 meses em casa, eu participei do pré-natal e nós vimos isso no pré-natal. Foi bastante importante, eu achei bastante interessante. Eu, como bombeiro, recebendo instrução, né? E eu nem disse que eu era bombeiro, eu aceitei, porque com conhecimento você só absorve, Só né? absorve. As técnicas mudam muito constantemente, para melhor sempre, né? E eu recebi aquilo ali de muito bom grado. Eu ali recebendo a instrução sobre como salvar a minha filha se fosse necessário. Eu acredito que isso já seja algo que, pelo menos em vídeo, se passa para todos os pais. Eu me lembro que nós fomos a uma sala no Bruno Bor fazer o reconhecimento e aí passaram um vídeo e nesse vídeo tinha uma médica explicando como se fazia a manobra de Heinrich, né, em crianças. Muito bom. A gente tem... Falando ainda, há pouco o senhor comentava do aquartelamento e a questão dos chamados e das ligações. Como está a questão dos trotes? Ainda se sofre muito com isso, sargento? Eu tenho a alegria de te dizer que hoje os trotes não representam mais 10% do que eram há 20 anos, quando não existe o WhatsApp. Quando as crianças não tinham, né, o acesso a algo mais. Sofremos sim, temos trotes, né? Algumas situações em que as pessoas não entendem, ou muitas vezes também são pessoas com algum problema, né, que querem chamar atenção, estão ali, ligam no meio da noite, no meio da madrugada. Mas todas são bem atendidas e a gente analisa situação por situação. E é uma coisa que acontece muito, como a gente estava falando, para poder despachar a ambulância enquanto você atende a ocorrência pelo telefone. A gente pede que a pessoa se acalme, que ela converse pausadamente, que ela explique. Não, onde é que é a sua casa, minha senhora? Minha casa é perto do mercado do fulano, na ponta da curva, na rua tal. Na rua tal, mas essa rua é a sua rua? Não, nós precisamos que a pessoa nos diga o nome da rua correto, o número da casa e o bairro. Porque muitas vezes a pessoa está sofrendo alguma coisa dentro de casa e não é aquela situação do dia, em que junta 3, 4, 5 vizinhos e vai vizinho para a esquina e fica sinalizando, vem para cá, é para cá. Às vezes, na noite, só tá você e os gatos de rua. Né? Então, a gente precisa dar o endereço correto, o número da casa correto, o bairro correto. Né? E uma coisa que, se os senhores me permitem, eu vou falar aqui. Nós temos uma situação que algumas pessoas ligam de Estrela e a ligação cai em Lajeado. E algumas pessoas ligam de Lajeado e a ligação cai em Estrela. Acho que é a questão das antenas, né? Então, geralmente, quem está ali na barranca do rio, perto do rio, sofre com isso. E é muito importante a pessoa dizer, olha, é a rua Pasqualini, Senador Pasqualini, de Lajeado. Ou é a Avenida Pasqualini, de Lajeado, e a rua Pasqualini, se não me engano, em Estrela. Que nós já despachamos e a pessoa não tinha falado Estrela. Aí, num certo momento, antes do caminhão sair do quartel, a pessoa disse, vocês vêm logo, porque aqui é no Cantão do Sapo. E eu, opa, peraí, tem alguma coisa aqui. Qual é a cidade, senhora? Então, nem todos os nossos militares são da cidade. Nós temos militares que são de Santa Cruz, de Santa Maria, de Porto Alegre, que servem aqui. Então, eles não cresceram aqui, eles não têm aquela noção de todas as ruas e bairros e pontos de referência. Por isso, em qualquer lugar, você tem que dar a rua correta. Né? Vai chegar o dia que nós vamos ter um WhatsApp que vai mandar a localização já. Sim. E tudo vai decorrer bem. Né? Mas, a princípio, é manter a calma, endereço correto, número correto, e nós vamos estar deslocando enquanto a senhora é atendida ou o senhor é atendido com a sua criança pelo telefone. 7 horas e 46 minutos, estamos com o sargento
Leandro Madeira de Oliveira, sargento do Corpo de Bombeiros de Lajeado. Ainda antes de encerrar, mais uma pergunta aqui, fugindo um pouco do nosso tema principal. O ouvinte quer saber se uma pessoa, sargento, tem uma casa, se é possível instalar algum extintor na casa para usar em caso de incêndio. Com certeza, com certeza. A venda de extintor de incêndio independe da situação ser ou não um ambiente comercial, né? Só você precisa saber exatamente o tipo de extintor de incêndio que você vai ter na sua casa. Por quê? Porque se for, por exemplo, é um computador. Se você usar um de pó químico, você vai destruir o computador por dentro, certo? O ideal seria um de CO2 e jamais um de água, né? Mas você pode ter um extintor em casa e tem diversas técnicas que você pode aprender hoje com o uso das redes sociais, né? Você pesquisa uma vez só, parece que a rede social adivinhou a sua vida. Porque ela passa um dia, uma semana te mandando só aquela matéria que você uma pediu. Busca e pronto. Uma né? A própria manobra de Heimlich. Né? Exatamente. O senhor procurou hoje, com certeza, vai passar uma semana recebendo notícia da manobra de Heimlich. Isto, seu Cícero. Então, a gente tem 7h47. Sargento, muito obrigado pela sua participação. Importante o trabalho do senhor, de todo o Corpo de Bombeiros. Obrigado. Sempre neste trabalho árduo aí para salvar vidas, né, sargento? Então, a gente também deixa aqui os microfones da Rádio Independente abertos para o que vocês precisarem. Estamos sempre à disposição do Corpo de Bombeiros, assim como todos os órgãos da segurança. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. E deixo apenas o nosso lema: salvar, salvar, sempre salvar. Aí. Então, sargento Leandro Madeira de Oliveira, trabalha há 23 anos, né, no Corpo de Bombeiros e veio trazer um pouco da sua experiência, a importância também com relação à manobra de Heimlich, que tem atendido e salvado muitas vidas, inclusive agora nos poucos dias, né. 7h48, nós vamos ao intervalo, em seguida estamos de volta.